Vai, claquete. Gravando. Júlia, tu vai fazer as perguntas pra ela? Pastora, como é que surgiu o Edificadoras? A Edificadoras surgiu em meio à pandemia, onde passamos um momento bem complicado e eu sentia a necessidade, eu via em cada mulher uma necessidade que precisava ter uma intimidade maior com o Senhor. E a pandemia meio que afastou, até mesmo foi uma surpresa para todo mundo, né? Então eu via a necessidade dessas mulheres estarem se derramando na presença do Senhor. Mergulhar mais a fundo, ter um momento, lugar e um horário específico para adorar a Jesus. E aí começou a nossa Edificadoras. Quem é você? Você já se fez essa pergunta? Nesses dias essa pergunta é latente. Olhamos ao redor e o que vemos? Não vemos. Por muitas vezes não se vê o que é preciso ver. Não enxergamos o tempo. Os dias são exaustivos além do normal. As noites insistem em serem mal dormidas. O desentendimento tenta minar a relação, fazendo muitas se questionarem e desistirem. Mas eu conheço a verdade sobre você. Eu sei quem você é e sei quem somos. Somos mulheres de Deus. Deus é o firme fundamento. Nessa base forte edificamos nossa vida, nossa casa, nossa história. Isso é transformador. Uma das maiores verdades a seu e ao meu respeito. Uma mulher tem o poder de edificar, e isso é muito mais forte do que imaginamos, sim. Não se esqueça jamais, naquele reflexo te olhando atentamente, veja a imagem nítida de uma mulher forte e edificadora. Essa é a sua verdadeira identidade, todos os dias. Eu recebi esse momento da parte de Deus, começou dentro do meu coração primeiro, né? Tudo aquilo que o Senhor entrega, Ele primeiro começa a construir algo dentro de nós e desfazer algumas coisas. E quando o Senhor entregou isso, eu senti o meu coração explodindo de alegria, mas também me compadecendo de muitas mulheres, que era um momento que precisava de mais atenção. O Senhor começou a me dar um coração, não que não tinha, mas um coração mais humilde, um coração com mais paciência, um coração ouvinte. E ali o Senhor começou a queimar mais no meu coração o ministério de mulheres. Era algo diferente que eu entendia, mas não profundamente, como hoje nós estamos vivendo. Edificadoras mudou muito a minha vida, principalmente porque eu aprendi muito assim a oração, né? Que eu não sabia muito sobre oração. Eu tinha pouco tempo na igreja, né? Quando começou Edificadoras. E eu aprendi muito assim, a pastora sempre incentivou a gente a orar pelas coisas que a gente queria que acontecessem na nossa vida, né? Coisas que a gente queria muito, que a gente desejava, que a gente entregasse para Deus todas essas coisas, né? E eu aprendi muito isso. E uma coisa que eu queria muito, que eu entrei na igreja, esse foi um dos motivos, né, principais que me trouxe para a igreja, foi o meu filho. E eu queria muito que o meu filho viesse também para a igreja, né? E esse era um pedido que eu fazia todo Edificadoras, assim, claro que eu pedia todos os dias, né, para Jesus, mas no Edificadoras aquilo edificava mais ainda, sabe? E aquele pedido era, meu Deus, era assim, parecia assim que eu estava fazendo ali Jesus na minha frente e eu pedindo para ele, sabe? Que eu queria que meu filho viesse para a igreja. E para minha surpresa, eu achava assim, ó, que ia demorar um tempão, porque eu conhecia o meu filho, o jeito que ele falava né, de Deus, nos momentos difíceis que ele estava passando com depressão. Ele falava que não acreditava que Deus existia. E aquilo doía muito. Então, toda vez que eu vinha no Edificadoras, aquilo ali para mim era como se eu visse Jesus ali na minha frente, eu focava nele e pedia, Senhor, eu tô te entregando agora aqui. Eu tô te entregando, Senhor, o meu filho, que o Senhor traga ele para a igreja, Senhor, por favor, Senhor, traz, eu confio em Ti. Eu sei que na tua hora, na hora certa, tu vai trazer. E foi indo.
E quando deu 1 ano e alguma coisa que a gente estava na igreja, e a gente já estava na edificadora já há um tempo, ele, um dia assim, do nada, a gente estava sentado, e naquela época a gente tinha que marcar, fazer inscrição, né, para o culto. E eu perguntei assim pro meu marido, que horas que eu marco o culto amanhã pra gente, né? E ele estava sentado do meu lado, meu filho. E ele olhou para mim e disse, mãe, marca culto para mim amanhã. E naquele momento, assim, eu comecei a chorar e eu fechei o olho e disse, Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, porque eu não achei que ia ser tão rápido. E naquele momento, assim, que ele foi, quando nós chegamos na igreja, assim, começou o culto. E foi tão emocionante, o Espírito Santo me tocou de uma maneira ali, né, me abençoando e dizendo, tá aqui, ó filha, tá aqui, eu te entreguei. E Deus, daquele momento ali em diante, ele não parou mais de vir na igreja. Graças a Deus, hoje ele tá no ministério, né, tá servindo no ministério, e cada dia mais ele tá mais se envolvendo, ainda falta muito, mas, nossa, só de ele estar aqui, sabe, de ele estar vindo na igreja, ele tá no ministério, ele tá indo na célula, isso já é, nossa, é um presente enorme para mim. Eu lembro esse primeiro momento que o Senhor sinalizou, foi incrível. Eu estava num evento, numa igreja, e naquele momento foram 2 pessoas, 2 mulheres que naquele momento sentiram a presença do Senhor e falaram, pastora, por que a gente não pode começar algo diferente entre nós mulheres, né? Eu vejo que a pandemia afastou a gente, mas é algo que eu sinto no meu espírito, e naquele momento o Senhor começou a queimar no meu coração. Foram noites que eu clamava ao Senhor e falava, Senhor, me dê esse desejo, essa vontade mais de estar junto com elas, entendendo as suas limitações, as suas dificuldades. Cada uma de nós temos as nossas dificuldades, mas naquele momento o Senhor começou a aflorar mais, e foi um toque tão especial que eu cheguei para o Senhor e falei, Deus, então me mostra, me sinaliza o que o Senhor quer nesse tempo. E ali o Senhor começou a se revelar, e ali o Senhor começou a trazer, tanto no meu coração, mas na minha mente, estratégia. Vocês sabem que criatividade o Senhor me deu, assim, eu sempre sonho com tanta coisa, e naquele momento o Senhor começou a dar muitas e muitas e muitas coisas no meu coração. Esse ministério, ele veio para mudar o interior de cada mulher, sabe? Ele veio para transformar a essência, e isso aconteceu comigo. Então, muitas verdades que eu acreditava de ser uma mulher, o Edificadoras, ele veio e ele foi me desconstruindo, né? Então, ele tá me refazendo. Então, cada edificadora, cada devocional, cada palavra que o Senhor tem liberado para a pastora nesse ministério, ele tem transformado a minha vida, assim, no meu casamento, em algumas atitudes que antes eu tinha, hoje eu já não tenho mais. Em relação ao ministério de teatro, ele tá dando um suporte, e eu vejo o quanto as mulheres têm sido ministradas pelo rio que vem da pastora por esse ministério, e tá sendo derramado no ministério de teatro. Então, no Edificadoras 2.0 foi algo fantástico que o Senhor fez. Em tantos outros, né, que o Senhor usou o teatro ou usou a vida da pastora para fazer essa reviravolta, é o que eu digo, assim, Edificadoras tem feito uma reviravolta no interior, e eu vejo que a gente precisa continuar a mudar e ver qual é a essência que Deus tem para nós. Então, esse ministério, desde que startou, me ensinou muito sobre a oração, sobre o poder da oração, sobre a persistência, né? Que nenhuma esperança colocada no Senhor é em vão. E há muito tempo eu orava pela minha família, pela minha mãe, as minhas irmãs, e desde que esse ministério começou, elas começaram a frequentar, a gente começou a ver mudança realmente nelas. Então, aconteceu o retiro do Edificadoras, e nesse retiro as minhas 3 irmãs e a minha mãe se batizou, e foi um tempo muito especial. A gente tem visto o mover de Deus na nossa família de uma forma muito bonita. E desde quando eu casei,
essa questão que a Bíblia fala sobre se submeter ao esposo, pra mim foi um período muito... Ali durante meu namoro já era uma coisa que eu tinha que trabalhar em mim. Eu já sabia que eu tinha que trabalhar em mim. Meus líderes sabiam que eu tinha que trabalhar isso em mim. E desde que esse ministério começou, isso foi um start pra mim, porque eu mudei muito. E o Lucas vê essa mudança em mim todos os dias, né? Então, hoje eu consigo me submeter a ele, sabendo que ele se submete a Deus e que a gente tá debaixo de uma mesma missão. A minha intimidade com Deus, ela ficou muito mais profunda. Porque cada palavra que a gente recebia um exercício, né? Pra gente praticar realmente o que a gente recebeu. E aquilo foi me ensinando cada vez mais a ir mais profundo em Deus. E depois que eu comecei a ir mais profundo, eu comecei a receber palavras na minha vida. Pessoas vieram liberar palavras na minha vida que estavam travadas por conta disso. Porque eu não estava indo tão profundo no Senhor. Aí quando eu fui, eu destravei isso na minha vida. E esse ministério é a causa disso, né? Está longe de ser o fim. Volte para o caminho. Manifeste aquilo que estou colocando dentro de você. Rios de água viva fluirão do seu interior. O reino de Deus já é chegado, filha minha. Você não precisa chegar no extremo para perceber isso. A sua perda, o seu lamento, a sua angústia, bem como sua alegria, a sua paz e perseverança, tudo tem a capacidade de estabelecer o reino em você e através dele. Beba da água viva que ele te dá. Volte a caminhar. É hora de manifestar o reino de Deus. O principal objetivo da Edificadoras é trazer e resgatar a essência da mulher, que eu tenho visto que tem se perdido e muitas mulheres, no meio da sua trajetória, seja numa vida com o Senhor, eu também não conhecendo Jesus, tem se perdido ao longo do caminho. E é isso que eu quero, e o que o Senhor fala fortemente no meu coração é resgatar essa essência da adoração, de construir uma vida constantemente no Senhor, uma vida diária de intimidade com Deus. Essa é a essência. Eu conheci o Edificadoras, né, no Retiro 2.0. Para mim, desde aquele momento, foi um momento assim que foi um start mesmo na minha vida, a minha vida antiga. Eu estava perdida, procurando realmente assim a Deus, mas eu não tinha forças para isso. E quando eu fui no Edificadoras, no primeiro momento eu também estava me sentindo perdida. Foi quando eu encontrei a pastora. Ela me deu um abraço e aquele abraço foi a chave para mim. Onde eu fiquei ali, eu me entreguei assim de corpo e alma mesmo. Eu recebi todas as palavras que foi direcionada. Para mim foi uma chave para minha vida, a minha vida familiar, a minha vida como mãe mudou muito. Hoje eu tenho mais paciência com os meus filhos, eu procuro dar mais sabedoria para eles, ensinar eles no caminho certo. Tenho meu tempo de oração com eles. Procuro sempre com que eles aprendam aquilo que é verdadeiro. Hoje o meu relacionamento com meu marido mudou. Eu também tenho mais paciência, eu procuro ser mais sábia com as minhas palavras, com as minhas atitudes, no meu relacionamento, na minha família, nas comunhões, nos almoços. Hoje a gente procura sempre ter um momento de oração e as pessoas olham, nossa, vamos orar. Porque se nós temos um alimento hoje, é graças a Deus. O Edificadoras tem me mostrado assim o quanto eu posso ser como mulher. Uma mulher no meu trabalho, uma mulher em casa, uma mulher com as pessoas que me rodeiam, uma mulher aonde quer que eu esteja, que eu posso ser luz e eu posso edificar aonde os meus pés ali estiverem. Edificadoras, eu posso dizer que ela é um movimento de mulheres felizes,
um movimento de mulheres que buscam o mesmo ideal, Jesus, que buscam uma vida diferente, que buscam ser uma mãe diferente. E essa é a edificadora. Quando eu cheguei na igreja e eu vi aquele Ministério das Mulheres, eu tava assim, totalmente perdida. E eu achei assim tão lindo a presença de Deus nesse lugar. Só que eu não achava que aquilo, o amor de Deus, aquela presença de Deus, eu era digna daquilo. Então daí veio a pandemia e eu fiquei afastada ainda. Mas aí aquilo ficou, a presença de Deus ficou me chamando, o amor de Deus ficou me chamando. E aí eu voltei, participei de mais alguns encontros, de mais alguns cultos. E eu fiquei tão apaixonada, tão envolvida com esse ministério, que Deus começou a derramar na minha vida. Até ontem, o meu filho de 5, 6 anos, o Isaac, virou para mim e falou assim: mãe, você ama tanto Jesus, né, mãe? Eu aprendi como importante esse ministério é para a nossa vida, como mulher, como mãe, como uma pessoa no trabalho, em todas as áreas. Realmente, como você ter uma base sólida, que é isso que é o Edificadoras. Você está firmado em Deus e poder construir algo em Deus e voltar a sonhar os sonhos de Deus. Então, isso que eu vivo hoje. Hoje eu volto a sonhar os sonhos de Deus. Eu consigo ver uma perspectiva de vida melhor através disso, dessas mulheres incríveis que Deus colocou na minha vida. Edificadora se vê futuramente aonde Jesus nos levar, onde Ele nos guiar. Eu sempre entendo que quando o Senhor nos entrega, nos dá algo, Ele sempre vai nos dar um respaldo, Ele sempre vai nos guiar no lugar, no tempo, na hora exata. Então, eu creio que o Senhor tem muitas coisas em longo tempo aí, e é esperar no Senhor. Eu sei que o Senhor vai nos levar longe, eu creio. I'll be there when you need me. You can count on it every time. It won't always be easy, just as sure as the sun will rise. I'll be there when you need me, with every tear that falls from your eyes. Oh, you have me completely. I'll be there when I'll be there when Não, agora vamos trocar os lugares, vai. Vai, Barara! Você! Dança! Dança! Você tem que vir nessa frente, tu é mais baixinho. Eu acho que eu vou ter que sempre ficar por aqui. Eu sempre recebi muito de Deus sobre o assunto identidade. E eu achava que, por mais que Deus já tivesse me ministrado muito sobre isso, que eu já tivesse passado por um processo grande, assim, de descobrir a minha identidade em Deus, eu achava que isso era o que Deus tinha pra mim. E desde o começo do Edificadoras, a gente sempre tratou muito sobre esse assunto, a gente sempre falou, a pastora sempre ministrou muito a gente sobre identidade. E no começo do Edificadoras, eu comecei a passar por mais um processo em Deus, assim, onde eu tive que me desconstruir de novo para aprender toda a identidade nova que o Senhor tinha como mulher para minha vida, sabe? Nesse novo tempo, no Edificadoras, eu passei bastante a tratar as situações que antes me tiravam do sério, antes onde eu explodia, onde eu acabava não tendo um controle sobre como eu ia reagir nessas situações. Eu comecei a reagir de maneiras diferentes, sabe? Aquelas pequenas coisas que acontecem no nosso dia, que às vezes acabam com o resto do dia todo, que tiram toda a nossa paz, eu comecei a tratar de maneiras diferentes. Eu comecei
a reagir a isso de maneira diferente, sabe? A não deixar com que isso tirasse a minha paz, a não deixar com que isso tirasse a minha concentração daquilo que Deus tinha pra mim naquele dia, sabe? E em todas as outras situações. No primeiro culto das edificadoras, eu sentei e uma palavra foi liberada e aquilo mexeu muito comigo, porque eu já havia perdido a minha identidade e eu não sabia mais quem eu era. Tinha perdido a minha identidade como filha e como mulher, e naquele dia isso foi restaurado em mim. E muitas coisas vieram sendo moldadas em mim e foram me transformando a cada dia. Foi uma palavra muito linda que falava realmente sobre identidade. E isso gravou no meu coração. E a cada encontro e a cada reunião que a gente tem, isso vem sendo um marco em mim, porque vem sendo transformador a cada dia. E hoje eu vejo que eu descobri a minha identidade de Deus. Deus transformou no meu coração, depois desse movimento Edificadoras, foi um coração humilde, um coração pacificador, um coração de uma mãe que tem muitos filhos e um coração de aprender mais de Jesus, de entender que Ele tem muito, muito a nos ensinar e Ele tem diariamente construído isso dentro de mim. Quem sonhou comigo junto para esse movimento acontecer, como eu falei já no início, né, foram 2 mulheres, 2 diaconisas da casa, que através dessa conversa a gente quis, né, construir, mas eu sempre, né, esperando no Senhor, nada muito amém. E ali a gente começou a orar, e ali depois eu fui compartilhando, né, para outras diaconisas da casa, da igreja. E ali a gente começou a sonhar, ali a gente começou, eu acho que cada uma começou a impulsionar a outra, acreditando naquilo que Deus tinha para nossas vidas. E também não poderia deixar de falar, né, de uma pessoa que todos os dias também me impulsiona e acredita no meu chamado, acredita no Ministério Edificadoras, acredita nisso, é o Peto, né, meu marido, meu esposo. É uma pessoa que todos os dias se alegra com os frutos, chora e vê aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. É algo sobrenatural, é algo que a gente não tem nem palavras para descrever aquilo que Deus está fazendo, mas sim sentindo e vendo em cada rosto, em cada mulher, uma transformação. Então, eu acho que o que mais mudou, assim, na minha vida foi referente a 2 coisas, assim, que me marcaram verdadeiramente, assim, questão de identidade, que foi até no primeiro Edificadoras, que a gente teve, Edificadoras Farm, que foi uma ministração muito forte. Sempre tive uma dificuldade muito grande de encontrar minha identidade e ali foi um start para que isso pudesse acontecer. Então foi algo que marcou realmente assim a minha vida, foi essa questão. E outra coisa foi a questão do meu casamento. Vim de uma família assim e de uma cultura em que o casamento, a partir do momento que já não estava mais dando certo, a primeira opção era se divorciar. Mas depois que a gente começou a ter os cultos e as ministrações, eu percebi que eu precisava lutar por isso e acreditar realmente que no meu casamento e em tudo que Deus tem para isso, para o meu casamento. Então, foi algo assim que transformou realmente, mudou a forma como eu trato meu marido, a forma com que eu me posicionava em relação às coisas, em algumas situações. Então, realmente foi algo que foi me moldando e tem sido, assim, um grande romper nessa área, assim, porque foi realmente algo que mudou essa parte na minha vida e tem sido muito bom e cada vez tem sido mais transformador, assim, pra mim. Ser uma mulher edificadora é ser uma mulher que olha sempre pra Jesus. Uma mulher edificadora é ser uma mulher que constrói, uma mulher que não desiste diante das dificuldades, ela avança. Ser uma mulher edificadora é ser uma mulher perseverante.
Ser uma mulher edificadora é ser uma mulher que conhece sua identidade em Deus. Precious blood has left me forgiven, pure like the whitest of snow, powerful to make sin and shame retreat. This covenant is making me whole, so I will rise and lift my head, for by His mercy my life was spared. Eu sempre fui envolvida assim com o Ministério de Mulheres, mas o Edificadora veio algo para mudar a minha essência como mulher. Eu sempre me coloquei como uma mulher empoderada, uma mulher forte, mas eu entendi que esse poder e essa força não vem de mim, vem do Senhor. E esse empoderamento sendo usado com toda feminilidade, elegância do Edificadora, isso trazendo para minha vida como mãe, como esposa e agora como líder de ministério, que depois do Edificadora eu recebi o Artéria, né? Tive esse momento de estar ministrando meninas, mulheres e também homens. E o quanto o Senhor tem usado a minha vida, trazendo essa delicadeza, esse amor pela vida delas, algo que eu achava que eu não tinha, sempre ogra, brava, né, tipo, mais firme, né, a Helenita Atalaia, hoje tem sido uma Helenita mais sensível, mais amorosa, e isso eu posso trazer junto para os meus filhos, para o meu marido e para o meu ministério. O que muda na minha vida é saber que Deus me olha dessa forma, me vê uma mulher valorosa, uma mulher bonita, uma mulher especial, uma pessoa amada, uma pessoa que tem valor e poder se enxergar dessa forma, né? Poder criar essa identidade em Deus, realmente assim muda, transforma a vida da gente. E eu devo isso sim, né, ao Edificadoras, a nossa pastora, que está na frente desse movimento, porque hoje eu posso dizer que não é apenas uma reunião de mulheres, né? A gente pode dizer que isso é um movimento, né? Algo que e não foi feito para ser só aqui dentro da igreja. É algo que eu creio assim que é para expandir, é para fora, é para alcançar todas as mulheres, porque através do Edificadoras a gente entende que para Deus a mulher é importante. Para Deus a mulher ela tem a sua importância na sociedade, na família, dentro de casa, na criação do filho, com o esposo, com os pais. Então tudo muda a partir do momento que tu entende o que é ser edificadora, o que é ser essa mulher de Deus, como Deus te enxerga. Isso muda a vida da gente. Porque daí ele vai ficar com a criança Então, o Edificadoras foi um marco, né? Eu sou crente desde sempre, desde que eu me conheço por gente, sou crente, mas eu sempre trabalhei em mim saber quem eu era, né? Então, ter a minha identidade. E durante alguns momentos da minha vida e alguns processos que eu passei, isso se perdeu um pouquinho. E o Edificadoras fez isso nascer de novo em mim, sabe? Fez eu entender de novo quem eu era e a forma como Deus queria me usar. Então eu parei de enxergar as minhas fraquezas só como fraquezas e comecei a enxergar elas como um potencial, né? Como algo que Deus ia poder usar para abençoar outras vidas. Eu já era mãe de um bebê. E hoje eu estou grávida do terceiro e a maternidade era uma coisa que era muito difícil para mim no começo. E o Edificadoras, Jesus através do Edificadoras me chacoalhou de uma forma que fez a maternidade hoje ser parte do meu ministério. Então eu posso abençoar outras mães, posso ajudar outras mães com aquilo que antes eu enxergava como a minha maior dificuldade e algo que eu nunca ia poder abençoar alguém porque eu me enxergava só falha. Mas hoje eu vejo que a força do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza.
E então ele pode usar as minhas maiores fraquezas para abençoar outras vidas. E o Edificadoras fez isso nascer em mim de uma forma muito preciosa, assim. Quando eu vejo essas mulheres reunidas, buscando mais de Deus, reunidas, né, nesses nossos encontros, nesse movimento, meu coração se enche de alegria. São momentos assim únicos que quando eu olho, uma adoração espontânea de cada uma, um quebrantamento diferente, eu vejo essa transformação, eu vejo essa busca delas quando estão juntas, eu vejo uma alegria quando nós se reunimos, eu vejo curas, eu vejo restauração, eu vejo aliança, eu vejo unidade, eu vejo crescimento, eu vejo tantas coisas, e é assim que o Senhor nos vê todos os dias, ou sempre quando nós nos reunimos nesse movimento Edificadoras. It's all in our hands, this life of time that's given to us all. It gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. It is all in our hands, it is all in our hands. With every field and rising sea, can hear the sounds of all, and with every chance